Olá, amantes da história e desbravadores do passado. Sejam bem-vindos de volta à nossa minissérie O Sangue da Terra. No episódio de hoje, vamos mergulhar fundo no coração da resistência indígena contra a invasão portuguesa. Preparem-se para conhecer a história de Uruçumirim, o guerreiro que se tornou o último líder da Confederação dos Tamoios. Nos capítulos anteriores, nós vimos como as tensões entre portugueses, franceses e os povos originários explodiram em um conflito sangrento pela posse da Baía de Guanabara. Os Tamoios, uma poderosa aliança de nações tupi, lutavam bravamente para defender suas terras ancestrais. Eles encontraram nos franceses, inimigos de Portugal, um aliado estratégico, mas a coroa portuguesa não estava disposta a ceder. Eles enviaram Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mendes Sá, com uma missão clara: expulsar os franceses e subjugar os indígenas de uma vez por todas. É neste cenário de guerra total que surge a figura de Uruçumirim. Seu nome, em tupi, significa pequeno uruçu, uma referência à pequena e valente abelha nativa. E como essa abelha, Uruçumirim, era pequeno em estatura, mas gigante em coragem e liderança. Ele era sobrinho de Emiberê e Cunhambebe, os grandes chefes que uniram os Tamoios. Após a morte trágica de seus tios, a liderança da resistência recaiu sobre seus ombros. Uma responsabilidade imensa para um jovem guerreiro. Uruçumirim sabia que a situação era desesperadora. Os portugueses, com suas armaduras de metal, armas de fogo e a aliança com tribos rivais, como os Temiminós liderados por Araribóia, representavam uma força formidável. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus, contra as quais os indígenas não tinham defesa, dizimavam aldeias inteiras, enfraquecendo ainda mais a resistência. A Confederação dos Tamoios, antes tão poderosa, começava a se fragmentar sob o peso da guerra prolongada. Mesmo diante de um futuro sombrio, Uruçumirim não hesitou. Ele assumiu o comando e decidiu adotar uma nova estratégia. Em vez de grandes batalhas em campo aberto, onde a superioridade tecnológica portuguesa era evidente, ele optou pela guerra de guerrilha, usando o profundo conhecimento do terreno, das matas densas, dos rios e dos manguezais da região da Guanabara. Uruçumirim e seus guerreiros lançavam ataques rápidos e surpreendentes contra os assentamentos portugueses. Eram emboscadas, sabotagens, ataques noturnos que mantinham os invasores em constante estado de alerta e medo. A principal base de operações de Uruçumirim era a ilha de Paranapuã, hoje conhecida como Ilha do Governador. De lá, ele também comandava as defesas em Uruçumirim, uma fortaleza natural localizada no que hoje é o bairro do Flamengo, aos pés do Morro da Viúva. Este local era estratégico, controlando o acesso à baía e servindo como um ponto de observação e defesa crucial. Outro ponto vital era a ilha de Paquetá, um refúgio e centro de resistência. A bravura de Uruçumirim inspirava seus homens. Eles lutavam não apenas por território, mas por sua própria existência, por sua cultura, por suas famílias e pelo direito de viver em suas terras. Cada ataque, cada flecha lançada, era um grito de desafio contra a aniquilação. Eles se tornaram a sombra que assombrava os sonhos de conquista de Estácio de Sá, enquanto Içô, os portugueses, sob o comando de Estácio de Sá, tentavam consolidar sua posição. Em 1565, eles fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em uma pequena faixa de terra entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, era uma base militar, um ponto de partida para a ofensiva final contra os Tamoios e os franceses. A tensão era palpável. A Bahia, antes um paraíso de águas cristalinas e matas verdejantes, havia se tornado um palco de guerra. A situação chegou a um ponto crítico. Estácio do Sá, frustrado com os ataques de guerrilha e pressionado a obter uma vitória definitiva, decidiu que precisava destruir o coração da resistência tamoio. O alvo principal eram as fortalezas de Uruçumirim, no Flamengo,
e a de Paranapuã. Ele sabia que para dominar a Guanabara precisava quebrar o espírito de luta liderado pelo sobrinho de Jaime Berê. No dia 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião, padroeiro da Requém, fundada a cidade, os portugueses lançaram o ataque final. A data foi escolhida a dedo, buscando a proteção divina para a empreitada sangrenta. A Batalha de Uruçumirim, também conhecida como Batalha das Canoas, estava prestes a começar. As forças portuguesas, reforçadas pelos guerreiros de Araribóia, avançaram por terra em março. O barulho dos canhões e arcabuzes ecoava pela baía, misturando-se aos gritos de guerra dos tamoios. Uruçumirim e seus guerreiros lutaram com uma ferocidade desesperada. Defendiam cada palmo de sua terra, sabendo que aquela era a última batalha. As praias do Flamengo, hoje um local de lazer, foram tingidas de vermelho. A luta foi brutal. De um lado, a tecnologia militar europeia, do outro, a coragem e o conhecimento ancestral da terra. Durante o combate, uma flecha tamoio, disparada com precisão mortal, atingiu o rosto de Estácio de Sá. O ferimento foi grave. Mesmo ferido, ele continuou a comandar suas tropas, mas a infecção tomaria sua vida um mês depois. Ironicamente, o fundador do Rio de Janeiro não viveria para ver sua cidade prosperar. Apesar da morte do líder português, a superioridade numérica e bélica de seus exércitos foi decisiva. A fortaleza de Uruçumirim caiu. Os guerreiros tamoios foram massacrados. Poucos conseguiram escapar para as matas. A resistência na Guanabara estava quebrada. Uruçumirim, o pequeno grande líder, viu seu povo ser dizimado e sua fortaleza transformada em cinzas. O destino exato de Uruçumirim após a batalha é envolto em mistério, como muitas histórias dos vencidos. Algumas fontes sugerem que ele foi morto em combate, lutando até o último suspiro. Outras dizem que ele conseguiu escapar, ferido, e se refugiou no interior, tentando reorganizar os sobreviventes. Há ainda relatos de que ele teria sido capturado e executado pelos portugueses. O que sabemos é que, com a queda de sua fortaleza, a Confederação dos Tamoios chegou ao seu fim trágico. A derrota em Uruçumirim não foi apenas uma derrota militar. Foi o silenciamento de uma cultura, a destruição de um modo de vida. As aldeias foram queimadas, os sobreviventes foram escravizados ou forçados a fugir para regiões distantes. A Guanabara, a enseada semelhante ao mar, foi rebatizada com o sangue de seus defensores originais. As cinzas da fortaleza de Uruçumirim se misturaram à areia, um testemunho silencioso da brutalidade da conquista. A história de Uruçumirim é uma história de coragem diante do impossível. Ele não é um nome celebrado nos livros didáticos tradicionais, mas sua luta representa a resistência de todos os povos originários das Américas contra a colonização. Ele foi o último líder de um povo livre na Guanabara, um guerreiro que preferiu morrer lutando a viver subjugado. Hoje, quando caminhamos pelas ruas do Rio de Janeiro, pisamos sobre essa história. O aterro do Flamengo, o Pão de Açúcar, a Ilha do Governador, todos esses locais foram palco dessa guerra esquecida. A história de Uruçumirim e dos tamoios é o sangue que corre sob o asfalto, a memória que resiste ao tempo. Lembrar de Uruçumirim é fundamental para entendermos a formação do Brasil, não como uma descoberta pacífica, mas como um processo violento de conquista e imposição. É reconhecer que, antes dos palácios e das avenidas, existia aqui uma civilização rica e complexa, que lutou até o fim para defender seu lar. A história deles é a nossa história. O sangue deles é o sangue da nossa terra. No próximo e último capítulo da nossa minissérie, vamos explorar o legado desses conflitos e as consequências duradouras da conquista para os povos indígenas e para a formação da identidade brasileira. O que aconteceu com os sobreviventes? Como a memória dessa resistência ecoa até os dias de hoje? A história da Guanabara não terminou com a morte de Uruçumirim. Ela apenas mudou de capítulo. A luta pela terra, pela cultura e pela dignidade continua de outras formas
em outros campos de batalha. Conhecer o passado é a única forma de compreendermos o presente e construirmos um futuro mais justo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. A história de Uruçumirim é um lembrete poderoso de que a verdadeira coragem não está em vencer, mas em lutar pelo que se acredita, mesmo quando todas as chances estão contra você. Se você está gostando da nossa série, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história esquecida dos verdadeiros donos desta terra.